caros estudantes, bem-vindos à quarta aula da nossa disciplina. E hoje a gente vai mudar um pouquinho a temática, né? Até agora a gente estava focando bastante a questão ambiental, agora a gente vai buscar um pouco mais falar da questão da saúde, da fisiologia. Bom, e para isso eu tô aqui com uma convidada super especial, a professora Regina Marcos. Seja muito bem-vinda, professora. É uma honra ter a senhora aqui conosco. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a trajetória da Regina. Em qualquer coisa, a Regina vai me complementando. Bom, a Regina é professora titular lá do Departamento de Fisiologia da USP, né, onde eu trabalho, vocês já sabem um pouquinho lá sobre o Instituto, e ela tem um grupo de pesquisa muito importante sobre a temática que a gente vai abordar hoje, né, Regina? Focada na cronobiologia e outras coisas, que a gente pode falar um pouquinho mais depois. Tem uma ampla experiência acadêmica, né? Então, com muitos estudantes formados, atua em várias disciplinas lá no Instituto. E ela também é membro de vários conselhos e comissões muito importantes que estão associadas com a questão da pesquisa aqui no Brasil e no mundo. Então, vou dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, o Conselho Deliberativo do CNPq, ela pode explicar depois mais um pouquinho para a gente sobre isso. Também na Embrap, que é uma agência mais nova, né, mais recente. Participa também da SBPC, né, há muitos anos, que é a Sociedade Brasileira de Progresso para o Progresso da Ciência. Também é associada do Instituto Weizmann, lá de Israel, e ela vai contar depois um pouquinho para a gente, porque ele tem uma importância bem grande nas questões educacionais. Bom, então vamos começar aqui nossa conversa, agradecendo novamente a sua presença aqui conosco. Professora Suzana, sou eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de falar sobre cronobiologia e um pouquinho mais das outras coisas também, que são muito importantes para a ciência e educação. E eu vou sempre tratar de educação e ciência junto, um pouco lembrando do espírito do Weizmann, que é o Instituto Israel de Pesquisa criado em 1933, muito antes da criação do Estado de Israel. Weizmann vem do Max Planck, e na mesma época que tem Max Planck, tem Weizmann acontecendo, ele passa pela Inglaterra, ele foi o primeiro presidente do Estado de Israel e cria um dos mais importantes institutos de ciência no mundo, hoje é considerado o quarto instituto de ciência no mundo. E eles têm o seguinte top. Conta um pouquinho para a gente. Ciência é conhecimento. E se eu trabalho com conhecimento, eu trabalho com saber. Se eu trabalho com saber, eu trabalho com educar. Então, ao mesmo tempo que eles têm educação e ciência, eles não têm nada de inovação, só que eles vivem com 40% de royalties que vem dos produtos que eles fazem, porque eles não fazem produtos. Eles fazem conhecimento que depois sai por aí afora. Eu acho que esse é um mote muito interessante e que a gente não fica atrás no Brasil, não. Eu gosto sempre de colocar que o Brasil, a gente não está tão atrás. Por quê? Bacana. Nós temos Embrapa. E nós temos, quando a gente fala em agronegócio, quando a gente fala em tudo isso que podemos criticar assim, é muita ciência e tecnologia feita no Brasil. Muito envolvimento, que permitiu nós chegarmos aonde chegamos. A Embrapi está vindo há muitos anos depois, tentando trazer todo esse conceito do conhecimento adquirido nas bases, aplicado para o futuro, trazendo também um desenvolvimento para o povo. Então, eu acho que isso tudo é um sistema que começa onde? Né? Começa no saber. Então, o saber vem da escola, vem da família, vem de toda atividade onde a gente pode aprender, lúdica ou não lúdica. Então, é isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje. Que delícia. A respeito... Posso seguir? Pode. A aula que você pediu para eu fazer é aquilo que eu faço no meu dia a dia. É o tempo. Então, o meu laboratório, o meu grupo de pesquisa se preocupa com o tempo. Mas a gente não se preocupa com o tempo tic-tac, 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 tic-tac. Esse é um tempo que se repete. Esse é o tempo do dia a dia. Existe um outro tempo que é aquele que começa e segue. O tempo da terra, o tempo de uma pessoa, do envelhecimento. Existe uma hora que a gente precisa parar o tempo. Será? Será que alguma vez eu preciso dar um tempo para o tempo?
Do ponto de vista psicológico, todo mundo entende isso super bem, Suzana. Acho que ninguém tem dificuldade de entender que, de repente, eu preciso, dar um tempo ao Daquela tempo. paradinha, né? Uma paradinha, um descanso. O que acontece com a gente no nosso dia a dia? Então, nós temos um sistema muito bem montado, que envolve relógios endógenos, um relógio muito importante que é o chefe, e que diz tic-tac, tic-tac, e que marca um ritmo de 24 horas. E com isso nós sabemos que nós temos um dia de 24 horas para adaptar a nossa vida. Quem que é esse relógio, Esse professora? relógio está no hipotálamo, que é uma região do cérebro, na base, mais ou menos por aqui, tá? Na base do cérebro, nós temos uma região onde nós temos alguns núcleos, alguns corpos celulares, que eles emitem um cabo, que a gente chama de axônio, e esse cabo vai direto para a retina. Dentro desse núcleo existem genes que são transcritos e são reprimidos e proteínas, e esse ciclo dura 24 horas. Mas, como vem da retina, o axônio está vindo da retina, ele na retina fica localizado numa região que ele percebe a luz. Por que eu falo percebe? Por que eu não falo ver a luz? Ver a luz. Você percebeu que eu usei uma palavra diferente? Porque a luz a gente vê, né? Sim. Não, aí a gente percebe. Por quê, professora? Porque ver luz, eu tenho que usar o córtex Certo. visual. É uma coisa que eu vejo, que eu percebo, eu sei. Perceber luz, eu entro aqui por o lado do sistema nervoso autônomo, eu entro no hipotálamo, uma região que é autônoma da minha vontade, do meu saber, mas que é que controla o meu organismo. E ali, mesmo pessoas cegas, que não têm visão, porque elas têm qualquer problema em adquirir a visão, qualquer problema com cones e bastominetes, mas elas não têm problema com o nervo. Ela tem problema com o nervo óptico, até pode ser, mas ela não tem problema com essa ligação retina-hipotalâmica. O organismo dela percebe o claro escuro. Nossa, que Ciência. Eu garanto que você não aprendeu isso na escola. Eu não sei. Não. Que ano você saiu da escola, Suzana? Ih, faz tempo, em 96. Então não aprendeu mesmo, tenho certeza. Por quê? Porque até 2000... Mas eu fui sua aluna. Você foi minha aluna, sim. Até 2000, a gente não sabia que isso existia. Existia um mistério. É muito Alguns cegos... recente, É né? muito recente. Alguns cegos se adaptavam ao claro escuro ambiental e outros cegos estavam sempre sem adaptação. Então, os que estavam sem Incrível, né? adaptação, todo mundo conseguia entender o porquê. Ele não tinha esse controle de luz. Mas e como é que aqueles cegos totais, pessoas que não enxergavam nada, conseguiam estar sincronizadas no ritmo claro-escuro quanto a hormônios, células do sangue, coisas que estão sempre no escuro? Porque estes cegos tinham o nervo integral completo, só que só até o hipotálamo, não subia para a parte de visão. E hoje isso é muito... De 2000 para cá, isso se desenvolveu muito, muito rapidamente, e na medicina acabou sendo um avanço importante na área de oftalmologia. Ok, então vamos voltar. Aí eu quero dar um comando para o corpo e dizer para o corpo, está claro, está Vou escuro, acordar. está não sei o quê. Como é que eu dou um comando? Eu tenho duas formas de dar um comando. Eu olho aqui na classe, vocês são uma classe muito interessante, né? Afinal de contas, eu não estou vendo um a um de vocês. Mas se fosse uma classe regular, eu olho o aluno A, o aluno B, o aluno C e vejo como ele está. E consigo falar um ao... isso é o sistema nervoso. O nervo vai direto até o final, um órgão que ele quer dar informação, e ele dá a informação um a um. Perfeito, essa informação existe. Sai do sistema nervoso e vai informar. Mas tem uma outra informação. Eu quero que todo mundo ao mesmo tempo saiba o que eu estou falando. Bom, nada melhor do que falar com vocês da Univesp. Quantas pessoas estão me assistindo? Verdade. Muita gente ao mesmo tempo. Esse é o hormônio que cai no sangue, circula e informa o organismo inteirinho, ao mesmo tempo está escuro. Então, o hormônio do escuro é a melatonina. Que está super na moda. Hoje em dia a gente tem escutado Super falar na muito, moda. né? Melatonina, não melanina. Melatonina que vem da serotonina. Muita gente já ouviu falar felicidade, serotonina, virina, acetilserotonina, melatonina. A melatonina cai no sangue à noite. E faz dormir? Não. Está todo mundo aqui estudando biologia, não é? Isso é um curso de biologia, professora? Sim, isso mesmo. Então, professora, me diz uma coisa. O rato dorme quando? À noite ou de dia? Ele é um animal de hábito noturno.
O peixinho. E o tomate? Dorme quando? Não sei, tomate a senhora sabe melhor do que eu. Afinal, é a sua especialidade, é botânica. Todos os seres vivos que se pesquisou até hoje produzem melatonina à noite, pela mesma via metabólica. É muito conservado. Então, no homem, para nós, que nós somos animais de hábitos diurnos, a melatonina prepara para o sono. E não que ela faça dormir, mas ela prepara para o sono. Então, quem não tem melatonina nunca está preparado para o sono. E fica uma coisa muito estranha. Agora, há horas que a gente não deve ter melatonina. O meu laboratório foi o laboratório que introduziu no mundo, e hoje eu sou muito orgulhosa de falar, que tem pessoas que já usam nos seus trabalhos, pessoas de outros lugares, o termo eixo imune pineal. Porque a glândula pineal, a glândula que produz melatonina, ela produz toda noite. E a melatonina tem função de organizar o organismo. Ela organiza temporalmente o organismo. É o maestro de uma orquestra. Tirou o maestro, tem um bom Spala, tem um bom primeiro violinista, os músicos são maravilhosos, a orquestra continua tocando aquela música. Tirou o maestro numa orquestra mais ou menos, bom, a gente começa a sentir. Tirou o maestro numa orquestra que nunca tocou aquela música, vai ficar um pouco confuso. Sim. Então, na realidade, quando é que a gente precisa tirar o maestro? Quando a orquestra precisa silenciar. Então, vejamos um exemplo que foi por onde o meu laboratório viu. Nós vimos que... Professora, deixa eu interromper só um pouquinho. A professora acabou de dar um exemplo ótimo do que a gente tem falado muito, né? Da questão das analogias no ensino. Né? Vocês viram que bonito? A professora associou a questão do funcionamento fisiológico à orquestra. Né? Então, precisava fazer aqui essa... Isso precisa. Então, vamos ver uma coisa. A hora que eu tenho uma picada, picou aqui o mosquito. Cada um olha para o braço, aponta o seu próprio braço e veja a picada. Ficou vermelhinho, subiu uma pápula e você tem uma certa dor. Então, tumor, rubor, calor e dor. Esse é o processo inflamatório. Por que eu tenho que fazer isso? Porque muitas células têm que ir lá e resolver se entrou toxina, se entrou bactéria. Precisa arrumar aquela situação. Para isso, as células precisam migrar. Se as células migrassem o tempo todo, do sangue para os tecidos, a gente vira roxo. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que aparecem mancha roxa sem perceber. Né? A gente fala muito sensíveis, mas tem muita coisa atrás. O que a melatonina faz? Uma das funções dela é impedir que essas células passem do sangue para o tecido. Tem várias outras moléculas que fazem a mesma coisa. O que acontece na hora que eu tenho uma picada? Nessa hora precisa passar. Então, quando tem uma injúria, a produção de melatonina à noite é bloqueada. E o organismo, então, responde à injúria, faz tudo o que tem que fazer e depois volta ao normal. Eu não vou poder me estender muito, mas eu quero dizer uma coisa. Voltar ao normal, perfeito, maravilha. E se não voltar ao normal? Se não voltar ao normal é um problema, porque o organismo fica apto a montar respostas inflamatórias, a fazer migrações de células, fazer defesas em hora que não precisa. Bom, nada como a gente que achar que está se defendendo contra alguém que não nos está atacando. Todos vocês sabem, não adianta eu sair matando o colega do lado se o colega está quietinho do lado. Eu vou criar uma confusão. Agora, se alguém me atacar, eu tenho o direito de pelo menos dizer, companheiro, vamos lá, vai, para um pouquinho, segura as pontas, não está na hora. Então, se eu não tiver melatonina, eu não vou ter esse freio. E eu começo, então, ela é a base de várias doenças, entre elas doenças de grande complicação, câncer, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, como Parkinson, e assim sucessivamente. Então, eu acho que é muito interessante esse estudo quando você vem da cadeira básica, e você, do conhecimento básico, e você vai subindo para um conhecimento clínico. Isso vai ter importância do outro lado? Na botânica tem importância muito grande, floração, tudo que acontece temporalmente, a melatonina da planta interfere. São estudos aí muito mais recentes. Os primeiros começaram em 2003, 2004, então você vê que é muito mais recente. Mas é um hormônio, então, o que eu estudo é um hormônio que marca o escuro. Que bacana. E com isso a gente marca o claro, porque dizer estar escuro é não estar claro. Bacana. Professora, agora...
Eu queria que você desse um exemplo bem concreto de um tipo de pesquisa que você faz no seu laboratório. Né? Falar, experimentalmente, você usa algum modelo animal, é celular, como que é? Dá um exemplo de Bom, eu pesquisa para a estudo gente. o eixo imune-pineal. Então, o nosso interesse é saber como a melatonina funciona. Então, por exemplo, primeiro, a gente usa células isoladas, tanto de pineal, quanto do sangue, quanto de tecidos. Tá. Então, nós temos um grupo no laboratório que trabalha com células. E tem que fazer a cultura das células Faz no cultura de laboratório. células, a gente faz medidas de fluorescência nas células. Nós temos um único aparelho que tem aqui, existe um aqui, existe um no norte, não, no Recife, que mede célula com fluorescência, um citômetro de fluxo de fluorescência. Então, a gente usa técnicas que trabalham com célula, microscopia, técnicas que trabalham com célula. Depois, a gente precisa entender como funciona um animal inteiro. Tá. Então, para funcionar um animal inteiro, então nós usamos ratos, camundongos, que são animais de laboratório. Nós temos um grupo agora que trabalha com animais de vida livre, principalmente anuros, então sapos, que é junto com o grupo do laboratório do Departamento de Fisiologia, está se formando uma turminha dentro do meu grupo, trabalhando com sapos. E nós também trabalhamos com doenças. E aí nós trabalhamos da seguinte forma, ou nós temos amostras de humanos, ou nós estamos agora trabalhando muito com bioinformática. Bacana, então, nós temos uma professora. quantidade de bancos de dados muito grande no mundo. Então, eu tenho um grupo que trabalha com câncer, outro grupo que trabalha com ganho de peso. E esses dois grupos trabalham com animais na hora de mostrar a parte teórica, vamos dizer assim, montar a base do conhecimento e depois vão para os bancos de dados. Legal. E usam a bioinformática para ver se isso pode subir para a clínica. O nosso passo seguinte, que vai ser montado agora a partir desse ano, é levar isso para condições clínicas. Nós já temos um trabalho bem grande em psiquiatria, que a gente desenvolve com o pessoal da professora Maria da Paz, no Rio Grande do Sul, e agora estamos entabulando outros. Então, o laboratório tem várias colaborações. Em São Paulo, a gente tem colaborações importantes com a Paulista de Medicina, com a Medicina da USP, com o ICB, com o Instituto de Bioquímica. É uma rede de conhecimento. É uma rede, com mesmo, Weizmann, né? com França, México. Então, a gente tem várias pessoas que interagem olhando essa história que para nós interessa. E aí a gente também olha a história que para eles interessa, Claro. sempre nessa temática da melatonina, que é uma temática bastante vasta no mundo. E muito atual, né? Muito atual. Professora, bom, já vamos fazer um agradecimento aqui intermediário, né? Acho que agora a gente começa a compreender o que é a cronobiologia e a gente se pergunta por que isso não está na escola, né? Claro que não com essa profundidade, mas a senhora acha que a cronobiologia podia ser um eixo integrador, uma forma de abordar a fisiologia mais integrada na escola? Eu acho que ela deveria ser. Ela deveria integrar, e aqui eu não vou falar em fisiologia, não. Eu vou falar que ela deveria integrar as áreas biológicas, ela deveria integrar a botânica com o estudo dos animais. Eu não quero me partir o que é zoologia, o que é fisiologia, o que é botânica. Eu tenho muita dificuldade nisso, porque quando a gente vem de uma área que você olha o ser vivo como inteiro, então você olhando a área médica, você não interessa o que é fisiologia, patologia, interessa o que é o indivíduo que está na tua frente ou o que é uma população. Certo. Então, eu acho que a mesma coisa tem que acontecer na biologia. A crono, por exemplo, num dos trabalhos que nós fizemos com malária, nós mostramos, e outro com leishmania, nós mostramos por que esses parasitas são ajustados através da melatonina para ter a sua ambientação com o mamífero. Olha. De forma ao mamífero sobreviver, porque ele é um parasita, e o parasita achar o seu lugar certo. Então, todos eles têm timing, têm tempo, têm controle de tempo. E esse controle de tempo é que permite que essas coisas se encontrem. Por exemplo, o maior problema que nós temos hoje com todos esses insetos, e eu não vou me deter em dizer qual é qual, porque vocês sabem melhor do que eu, mas todos esses que estão trazendo doença, quando a gente diz que caiu a floresta e que ele vem, o que está acontecendo? Nós perdemos os refúgios noturnos, nós perdemos o controle do tempo. Certo. Então, o tempo biológico é importante. E você imagina que você tem um hormônio, a melatonina,
que marca a noite em todos os seres vivos. Então, ela é altamente conservada. Isso seria muito legal levar para o ensino médio, porque realmente tem aspecto de evolução, como você falou, de zoo, de botânica, de ecologia. Então, né? Agora, é um tema novo. Uhum. E aqui eu posso entrar no tema 2? Pode, a gente já combinou os temas, viu, pessoal? Pode falar, porque é uma questão que a professora sempre fala isso, né? Para quem é aluno dela, a gente teve oportunidade de trabalhar junta também em uma outra iniciativa de formação de professores online, né? Que foi a Rede São Paulo de Formação Docente, e ela sempre me falou muito. Olha, Suzana, eu acho importante falar que o professor de Ciências e Biologia é um verdadeiro agente de saúde pública. Então, hoje eu combinei com a professora que ela ia falar sobre esse tema que é super avançado, que é a cronobiologia, mas também poder falar um pouco para vocês sobre essa ideia que ela traz de uma forma muito importante, né, na atuação como professora Então, agora mesmo. eu vou falar para vocês. Isso. O professor de biologia, professor de ciências, é o principal agente de saúde desse país. Por quê? Eu não estou falando de um agente de doença, não estou falando de quem vai cuidar da saúde. Eu estou falando que é um agente que vai ensinar saúde para o país. Então, há necessidade de se aprender um pouco mais sobre o homem nos cursos de biologia. E nós estamos dando um curso na licenciatura do Instituto de Biociências, dentro da fisiologia, que chama Fisiologia para o Ensino Médio e que a gente foca de forma extremamente, não é extremamente, foca totalmente no ensino da biologia, da fisiologia do homem. E cada ano nós mudamos o tema, os nossos alunos trabalham no primeiro semestre, nós estamos trabalhando agora com eles, e quando chega no primeiro sábado de julho, a gente abre as portas da Universidade de São Paulo para todos os estudantes de licenciatura e para todos os professores de ensino médio. Claro, cabe lá umas 100 pessoas, mas é o que vem. E os nossos alunos, então, dão aulas para esses professores de conhecimentos de atualização. Esse ano o tema é muito interessante. Eu convido muitos de vocês, depois a professora Suzana vai passar o contato. Mas o tema vai ser as bactérias que moram em nós. Então, vocês já devem saber, eu acho que não sei se já aconteceu na Univesp, mas acho que tem bilhões de bactérias que habitam no meu organismo e no organismo de cada um de nós. Antes a gente achava que era só nos intestinos, hoje a gente sabe que também é no pulmão e tem 3 ou 4 autores dizendo que é no cérebro. Uau! Então, nós estamos estudando isso relacionado com a alimentação e relacionado com o tempo, porque o tempo das bactérias é regido por que hormônio? Melatonina. Pela melatonina. Então, isso vai ser apresentado nesse curso e os alunos estão adorando fazê-lo, estão preparando as aulas e está todo mundo convidado. Isso vai ser presencial e no IB da USP, aqui na cidade universitária de São Paulo. Obrigada. Professora, quer completar a nossa conversa com mais algum aspecto que a gente não tenha abordado? Eu acho que nós abordamos praticamente todos os aspectos. A única coisa que eu quero dizer é que ficou muita coisa sem falar. Eu não falei de relógio gênico, eu não falei de um hormônio que é corticosteroide, que é o cortisol. E para terminar, eu quero falar para vocês uma coisa que vocês podem contar para os seus alunos para eles entenderem o que é o tempo. Então, eu quero dizer o seguinte: vocês estão dormindo, muito gostoso, e de repente, ou vocês são pais, ou vocês são irmãos, e vocês olham no chão lá e estão todas as cobertas no chão. Quando você acorda muito bem, você acorda, você está quentinho, você joga a coberta fora e você sai da cama. Tranquilo. Está quentinho, não precisa mais ficar na cama, está na hora de sair. Ah, mas aí não, eu sou outra pessoa. Eu estou acordando com despertador. O despertador tocou na hora que eu devo acordar, não na hora que eu quero acordar. O que acontece então? Nessa hora eu acordo com tanto frio que eu puxo a coberta para cima. Eu me cubro inteira. Eu tento ficar na cama, só mais um pouquinho, vai, só mais um pouquinho. Isso é hormônio. Isso, se a melatonina é o hormônio que marca o escuro, e portanto ele é igual em todos os animais,
Os glicocorticoides, cortisol nos homens e corticosterona nos roedores, por exemplo, mas é o mesmo hormônio, é uma diferença química pequena, ele é o hormônio da atividade. Então, ele faz o pico antes da atividade se iniciar. Então, no caso dos animais de vida noturna, o pico é na transição claro-escuro e, no nosso caso, é na transição escuro-claro. Então, o que eu quero dizer para vocês é, nesse finalzinho, é muito bom estudar ritmos, é muito importante estudar o tempo. O tempo biológico é do século XXI, está sendo descoberto no século XXI e eu acho que veio para ficar. Professora, muitíssimo obrigada. Com certeza nossos alunos vão aproveitar muito aqui esses ensinamentos que a senhora trouxe. Vamos colocar materiais disponíveis no ambiente virtual para eles poderem se aprofundar e foi uma grande alegria tê-la aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Suzana. Um grande prazer estar com você. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Mesma coisa. Até mais, pessoal. Até nossa próxima aula.